Quero cumprimentar os alunos do Kairos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos entrar agora na página 19 do nosso livro. E antes de a gente falar do chamado, eu quero estar fazendo uma leitura aqui em Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 16. Diz assim: Porém lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já está tudo preparado. E a todos a uma começaram a escusar-se, disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo, logo te rogo que me haja escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-lo, logo me hajas por escusado. E outro disse: Casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo: Sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados irá provar minha ceia. Bom, aqui nós vemos uma parábola onde o Senhor estava fazendo uma ceia e ali foi convidado a todos. Mas primariamente, a causa primária desse convite era o seu povo. Então nós percebemos que essa parábola, ela fala quando Deus chamou Israel para o seu propósito, para os seus decretos. Israel disse não. Israel disse não ao quê? Ao chamado de Deus. Porque o chamado de Deus, ele é através somente de Jesus Cristo. Não existe outro caminho, não existe outra maneira. É somente através de Jesus Cristo. Israel rejeitou Jesus Cristo. E esse homem, Senhor, mandou chamar cegos, mancos, aleijados. E nós vemos que a Bíblia vem dizendo que Deus focou o seu convite aos necessitados, aqueles que não tinham condição nenhuma de participar de algum tipo de boda, algum tipo de festa que havia no mundo. E nós vemos nesta introdução, nesta parábola, o chamamento de Deus, Chamamento está escrito aqui no nosso livro, Deus nunca força ninguém a aceitá-lo, mas convida a todos a receberem a salvação. Então nós vemos que a salvação, ela foi entregue a todos. E Deus, ele convida, ele não obriga. Mas nós acabamos de ler aqui que ele disse para preencher os lugares que estavam vazios na parábola. O que significa esses lugares vazios que está dizendo esta parábola? Esses lugares vazios que ele disse, então vai e força-os a entrar, são o chamado dos últimos dias. No chamado dos últimos dias, percebemos que há pessoas que o seu ministério, eles vão ser levantados muito rápido. Para quê? Para que também venha com o objetivo de alcançar mais e mais almas para Jesus. Então nos últimos dias o Senhor vai ter pressa com a sua igreja. Pressa em chamar a sua igreja. Quanto mais almas estiverem em Jesus Cristo, melhor, porque nós já estamos adentrando nos últimos dias. Escatologicamente falando, Israel é o relógio de Deus para a volta de Jesus Cristo. E nós já vemos Israel sendo estabelecida já como nação. Israel fez 70 anos, a figueira já floresceu. E o que falta mais ali é a construção do terceiro templo ali no Monte Moriá, onde fica aquela mesquita. Quando os irmãos olham para as fotos de Israel, vem aquele globo dourado, ali é uma mesquita. E naquele monte ali é onde Israel quer construir o seu terceiro templo.
tentaram por várias vezes presidentes dos Estados Unidos, como Bush, como Barack Obama, um acordo de paz e para que aquele local fosse cedido, mas aquele é um local sagrado para os muçulmanos. E por ser um local sagrado para os muçulmanos, eles não vão ceder tão facilmente. Há quem diga que isso será cedido através de guerra, ou seja, tomarem aquele local e construírem o terceiro templo. E no momento de construir o terceiro templo, nós vemos Daniel 9, né, o anticristo, ele entrando ali no terceiro templo, né, ele envolvido com o terceiro templo. Então nós vemos que a vinda de Jesus ela já está próxima. Israel tem sido o relógio de Deus e esse relógio nós vemos que está cada dia mais próximo, né? Essa pandemia que tem atingido todo o mundo, nós vemos que Jesus havia falado isso em Mateus 24. Bom, deixando a escatologia à parte, vamos continuar aqui no chamado de Deus, tá bom? Então Deus chamou a todos, mas Deus não força que ninguém vá até Ele. Nós temos o livre-arbítrio para irmos até Deus espontaneamente, né? Agora, um capítulo interessante aqui que a gente vai fazer a leitura, Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo por seu decreto. Aqui nós vemos que as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, há uma condição, aqueles que amam a Deus. Então tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Aí Paulo finaliza dizendo, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então nós percebemos que Deus fez um decreto. E os que são chamados não são chamados segundo as suas obras. Os que são chamados segundo a vontade de Deus, o decreto que Deus estabeleceu, ou seja, pela fé em Jesus Cristo. Esse é o decreto que Deus estabeleceu para o seu chamado, para chamar a sua igreja. A natureza do chamado. Bem, vamos compreender a natureza do chamado. Primeiro, declara que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Ele não força a decisão do homem, mas pelo seu próprio desejo é que o mundo o receba, né? Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer que as pessoas elas venham perecer. O que Deus deseja é que todos venham ser salvos. Mas segundo a sua presciência, Deus vê que nem todos vão aceitar o seu chamado. O segundo argumento envolve a natureza universal do chamado divino, conforme se percebe no mandamento de Cristo no sentido de evangelizar o mundo inteiro. Os crentes são chamados a proclamar o evangelho ao mundo inteiro, né? Jesus, ele nos deu uma ordenança. Jesus, ele não disse um conselho, ele não disse algo pejorativo, não. Ele nos deu uma ordenança, né? Ide e pregai o evangelho a toda a criatura. A toda a criatura, não somente aos eleitos, não aos predestinados, a toda a criatura. Porque a partir do momento que nós recebemos, que nós aceitamos o chamado de Deus, nós passamos a ser os predestinados, os eleitos de Deus, em Jesus Cristo, como nós já vimos nas aulas anteriores. O terceiro argumento declara que a natureza universal do chamamento de Deus é revelada no convite da Escritura, né? O convite não é seletivo, mas para todos, né? Não tem escolha. Se nós formos pensar na eleição como uma escolha de Deus, a Bíblia não declara em nenhum momento quais são os critérios para a escolha de Deus. Ou seja, fica um algo pejorativo, fica uma incógnita no ar, onde a gente não consegue compreender como foi que Deus escolheu os seus eleitos. Se nós levarmos para o lado de que Deus predestinou alguns somente, né? De que Deus ele agiu no chamado monergismo, ou seja, Deus agiu escolhendo pessoas para a tua salvação. Não conseguimos compreender esse caso no conceito de que como Deus escolheu as pessoas. Será que foi uma escolha aleatória, né? Será que foi
algum ponto que Deus estabeleceu. Então não sabemos claramente como que Deus ele escolheu as pessoas. Então não há base bíblica para que a gente venha a dar crédito no monergismo. Bom, o chamamento de Deus, né, dentro do chamado geral. Vamos entender isso. O chamamento básico e geral é para o arrependimento. Sabemos que a palavra arrependimento é metanoia, já cansamos de falar isso em sala de aula. Primeiro, os que recebem o chamamento para a salvação recebem uma vocação especial para, no sentido específico, o chamado em contraste com o restante do mundo. Ou seja, a partir do momento que nós recebemos o chamado e passamos a ser novas criaturas, nós passamos a ser diferente. Nós passamos a agir diferente, nós passamos a pensar diferente. O arrependimento não é algo que o homem possa originar de si mesmo ou produzir por si mesmo. É um dom divino, resultado da graciosa operação de Deus na alma do homem, devido à qual ele se dispõe a essa mudança. Então nós entendemos que no conceito do chamado de Deus, Deus ele opera em nosso coração essa vontade de recebê-lo, né? Por isso que nós entendemos que é o sinergismo, que Deus toma a iniciativa. A iniciativa jamais parte do homem. É Deus que toma a iniciativa do chamamento. É Deus que toma a iniciativa do chamado para a salvação. E cabe a nós aceitar esse chamado ou não. Porque por nós mesmos jamais conseguiríamos receber esse chamado por nós mesmos. Mas é Deus que opera em todo o mundo e cabe a nós aceitar esse chamado. Amém? O lado humano da salvação. Página 22. Salvação é a obra de Deus para com o homem, não obra do homem para com Deus. É Deus operando a salvação. Como já vimos, o homem é completamente incapaz de agradar a Deus por si só, pois leva sobre si a sentença da morte espiritual. Deus tomou a iniciativa da redenção, efetuando provisão para a salvação pela morte e ressurreição do seu Filho. E deste modo ajudou o homem a aceitar essa provisão pelo poder do teu Espírito Santo. Somente uma coisa Deus não podia fazer aprover a salvação, é forçar o homem a aceitá-la, né? Percebemos que Deus ele não força. Esse chamado, ele vem de Deus. Mas cabe ao homem aceitar esse chamado ou não. Cabe ao homem aceitar mudar de vida ou não. Amém? Então esse é o conceito de chamamento de Deus, do chamado de Deus. Na próxima lição nós vamos entrar na salvação através de meios. Isso é muito importante, amém? Deus abençoe a todos.